Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta segunda-feira, começando assim mais uma semana, a 32ª semana do tempo comum. Jesus, mais uma vez, vem ao nosso encontro nos ensinar pérolas preciosas para o nosso caminhar, a nossa ida ao encontro dele. Precisamos todos os dias dessas belas recordações de Jesus e ensinamentos para melhor servi-lo e amar os nossos irmãos. Por isso, comece o seu dia, a sua semana, de forma positiva, alegre. Não deixe a tristeza tomar espaço no seu coração, mas viva positivamente, na certeza de uma presença tão real, a presença de Deus, que nos conduz, que nos toma pela mão e quer que acertemos cada dia os passos, porque é Ele que nos leva cada vez no caminho da vida. Sejamos, portanto, positivos cada dia da nossa caminhada. Nos traz hoje Jesus o texto do Evangelho de Lucas 17, versículo de 1 ao 6, que diz: Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse capítulo 17 do Evangelho de Lucas, nós temos as conhecidas máximas de Jesus. Jesus está em processo para ida a Jerusalém. E antes disso, Jesus aproveita para dirigir aos seus discípulos alguns ensinamentos muito objetivos e muito claros. Aqui nós vimos neste Evangelho 3 coisas que Jesus ensina e chama a atenção. A primeira é esta pequena máxima, onde ele fala, demonstra o seu zelo e o seu amor aos pequeninos, aqueles que chegam para o reino de Deus, aqueles que se propõem a fazer o caminho para o seguimento ou no seguimento de Jesus. Jesus quer que estes sejam preservados. E aqui Jesus demonstra que aqueles que causam ou são motivos de escândalo, parece que aqui está ausente aquilo que ele vai apontar depois como algo precioso, a fé. Aquele que causa o que é motivo de escândalo é porque esqueceu por um instante a fé. Deixou por um instante ser motivado por esta fé que deve conduzi-lo, por esta fé que deve iluminar nesse caminhar. Quando, portanto, tomamos caminhos
que divergem da vontade de Deus, é porque nós deixamos ou esquecemos por um instante a força da fé. Escandalizar para Jesus é causa de uma grande desavença, digamos assim, a este Deus que só sabe amar. Escandalizar é ir contra aquilo que ele nos ensina, o próprio amor. E aqui, Jesus, ao se dirigir para aquele que venha a escandalizar, ele está querendo preservar os seus escolhidos, ou aqueles que vêm e decidem seguir os seus passos. Por isso, não devemos escandalizar, mas devemos sempre pedir a Deus a força para sempre servi-lo e viver a obediência ao seu projeto. A segunda coisa que Jesus nos traz é sobre o valor do perdão. E aqui Jesus não está passando a mão na cabeça do pecador. Ele diz que é preciso que o pecado seja reconhecido e abominado. Agora, é muito importante aqui de Jesus em suas palavras que o pecador seja acolhido. Se ele pecar 7 vezes e por 7 vezes vier pedir perdão, devemos perdoá-lo. Perdoar não significa passar a mão sobre o pecado. É condenar o pecado, mas nunca condenar a pessoa. A pessoa deve ser resgatada e apresentada de volta à graça de Deus. Última coisa, Jesus vem dizer, para que não escandalizemos e para que não venhamos a pecar, e esse pecado não venha nos destruir, nos derrubar, é preciso que abracemos a fé. Por isso os apóstolos vão dizer a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Diante de um trabalho tão desafiador que apresenta Jesus, somente a fé pode nos preservar deste mal. Por isso aumenta a minha fé. E aí Jesus vai dizer, se vossa fé fosse mesmo pequena, do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer esta moreira, sai daqui e planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, a fé, ela transforma. A fé, ela nos motiva a estar sempre fazendo a vontade de Deus. Por isso, peçamos a Deus nesta segunda-feira, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo